Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão do blog As Cartas Ciganas. Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês o meu querido amigo Alexandre Vieira, que é um grande psicólogo, e ele não é cartomante, ele é psicólogo, e ele já me deu o presente de dar uma palestra na mesa redonda. O presente foi meu. Foi tão bonito, né, né? Tudo que você levou lá para a mesa enriqueceu, né? E o bacana é que o Alexandre tem um trabalho maravilhoso de grupo de homens. Então hoje a gente vai falar sobre a carta 28, sobre o homem, né? Como é que o homem está no mundo, quais são as suas queixas, quais são os medos do homem hoje, como é que ele está se relacionando com a mulher que está hoje também. Como é que está isso, Alexandre? Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, eu comecei em 2013 a fazer grupos de homens e como um espaço para a gente poder trocar as nossas experiências, as nossas dificuldades, porque o que a gente verifica é que os homens procuram pouco, né? Muito menos do que as mulheres, né? A gente observa isso muito claramente, né? As mulheres são mais abertas a buscar trabalhos terapêuticos, de autoconhecimento, e os homens normalmente eles vêm quando estão numa situação muito difícil, né, de um sofrimento muito grande, ou quando são empurrados pelas namoradas, pelas companheiras e tudo mais. Então, assim, um espaço, a gente percebeu isso, faltava um espaço em que os homens pudessem trocar entre si as questões pertinentes ao mundo masculino, né? Então, essa foi a ideia, vem dando certo, super certo, porque os homens aos poucos estão começando a procurar mais, né? Tem uma resistência, a gente sabe que tem, né? Às vezes ligam, procuram, querem saber como é que é, e vou ver, vou pensar e tudo, mas a gente sabe que é um espaço que tem ajudado muitos homens, né, a ter, assim, de saberem que ali eles podem confiar uns nos outros, né, e se exporem um pouco mais, que acho que a grande dificuldade dos homens é essa. Porque assim, eu que também sou terapeuta, né, o homem é muito cobrado, né, e não pode falar sobre aquilo que ele sente, sobre os seus medos, sobre os seus desconfortos, né, sobre as suas limitações, sobre os seus sentimentos. Isso. Né, ele é meio que esmagado desde pequeno, né, também, né, e você oferecendo e acolhendo esses homens, né, eu acho super importante também, né? Pois é, isso é uma coisa que todos nós sabemos, né? Os homens aprendem desde pequenos que eles não podem entrar em contato com os próprios sentimentos, né? Então o homem não pode chorar, o homem não pode ter medo disso, não pode ter medo daquilo, porque vem logo aquela coisa, você é homem, você é um rato. Ou mariquinha. Ou mariquinha, ou coisa do tipo. O que acontece com esses meninos, né? Eles crescem com a sensação de que eles não podem, com a sensação não, com a certeza que eles não podem entrar em contato com os próprios sentimentos, né? Isso não é coisa de homem, né? O que acontece é quando a gente não entra em contato com os nossos sentimentos, a gente passa a ter dúvida do que a gente quer, de quem a gente é, qual o caminho, a gente fica perdido, né? Porque o que na verdade mostra pra gente o que é melhor para cada um é o que a gente sente, né? Mas isso os homens aprendem que não faz parte do mundo masculino. Então, que inclusive se fala, né, os homens eles têm uma dificuldade muito grande de terem um contato com a sua emoção, uma sinceridade emocional. Mas costumam ter mais dificuldade que as mulheres, né? Mas isso também vem de uma permissão, né? Com certeza. Eles precisam dessa permissão para entrar em contato e expor, poder falar. Por isso que é importante o teu trabalho, né? Eu não conheço ninguém que faça também. Daqui a pouco eu vou fazer uma entrevista ali com o Jacques também, que tem, né, fala dos guerreiros do coração, que também a gente vai dar continuidade, vão ser 2 palestras sobre o homem, né? E qual é a dificuldade maior em clínica, não sei se você pode falar, qual é a maior dificuldade, além de expor o que sente, de entrar em contato no mundo hoje? Qual é o trabalho, são os relacionamentos? Principalmente relacionamentos, né? Os homens, como eles têm mais facilidade de se colocarem para fora, então a parte mais prática, mais objetiva, costuma ser o que tem mais facilidade, né? Nós temos mais facilidade no campo profissional, nas atividades esportivas, né? Tudo que tem a ver com o mundo externo. Né? No mundo interno,
Como envolve essa questão do contato maior consigo mesmo, com o que sente, com as próprias emoções, aí dá uma travada. Até por desconhecimento, né? Sim, Eles com não certeza. conhecem, né? Eles não foram treinados para isso também. Sim. Então esse é o campo que realmente costuma ter mais dificuldade e que os homens, de forma geral, precisam explorar mais, né? Mas precisam dessa permissão de si mesmos. Antes de mais nada. Antes de mais nada, né? Porque tudo bem que houve um aprendizado em que isso daí não era muito coisa de homem, mas em algum momento a gente precisa reconhecer que eu agora sou dono do meu universo, da minha caminhada, né? Então é necessário que para que eu consiga pegar isso nas mãos e construir essa autonomia, me permitir, né, explorar os meus sentimentos, não como uma coisa que não seja de homem, como se fosse uma coisa de mulher, ou de mocinha, ou de mariquinha, não. Sentimento é coisa de homem. Sentimento é coisa de homem. E poder externar isso, né? Poder externar o sentimento, inclusive se permitir chorar na frente de uma outra pessoa, isso não é uma desvalia, isso não é uma fraqueza, uma fragilidade no sentido pejorativo, como os homens costumam pensar, né? Como se fosse diminuir a sua masculinidade. Né? Todos nós temos, sim, os nossos momentos de força, os nossos momentos de fragilidade, e isso faz parte do ser humano. Isso não é de um gênero ou de outro gênero, só que a gente precisa validar isso e se permitir isso. Né? E nos teus encontros, não sei, será que as mulheres estão apoiando esses homens que estão se abrindo, apesar de todas as dificuldades? Esse é o ponto, né? Esse é um ponto. Né? As mulheres, o que eu vejo assim, elas querem homens mais fortes, no sentido de serem mais decididos muitas vezes, e também homens mais sensíveis, né? Que possam compartilhar com elas as questões do dia a dia, possam discutir a relação, né? Também quando as coisas precisam, e sempre precisam, né? Não existe relacionamento que não tenha arestas para serem aparadas e tudo mais, mas elas precisam também permitir que esses homens, então, possam expressar seus sentimentos livremente, né? Sem pré-julgamentos, né? Sem também acharem, porque as mulheres também foram criadas nesse sistema em que tem coisas que são de homens e tem coisas que são de mulheres. Né? Uma vez eu lembro que eu estava numa palestra e a primeira coisa que eu perguntei é assim, tem alguém aqui que seja machista? Ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei assim, se vocês tiverem um filho, vocês deixariam seu filho usar roupa rosa? Aí a maioria disse que não. Esse filho poderia brincar de boneca? Não, de jeito nenhum. Como é que está no inconsciente mesmo, né? Então o discurso muitas vezes é um discurso aberto, progressista, mas na prática a gente vê que não é bem assim. Né? Ainda há essa separação, né, do que é próprio de um gênero e do que é próprio de outro. Né? Mas eu acho que o próprio mundo está tentando desconstruir isso, né? Sim, eu acho que é necessário. Acho que é necessário. Acho que essas crises todas que vêm acontecendo ajudam a fazer essa reflexão, repensar. E a desconstruir esse padrão, né? Todo robótico, né? A mulher Sim. pode isso, o homem só pode aquilo. Sim. A desconstruir. A gente está num momento, na minha opinião, de muita transformação, em que as pessoas estão repensando tudo isso, né? Homens em casa cuidando dos filhos e as esposas trabalhando e pagando as contas. E que funciona, muitas das vezes funciona bem, né? No acordo entre aquele casal também, né? E por que não? Né? Por que não? Não, por que não? Acho que tá no momento de repensar essa coisa que são os papéis, né, de cada um. Não existe essa coisa de papéis. Cada um, né, tá num momento e pode fazer aquilo que estiver ali à mão. Né? Por que um homem não pode se cuidar? Né? Que acho que é um valor fundamental esse, né? Que a gente procura trabalhar isso nos grupos de homens. Né? Os homens, de forma geral, eles são acostumados a serem cuidados. Né? Então foram cuidados pela mãe, pela avó ou pela empregada, né? E muitas vezes quando casam passam a ser cuidados pelas esposas. Né? Então é a esposa que faz a comida, que arruma a casa, que vê a roupa, que liga para o médico, que marca a terapia. Né? Eu canso de receber telefonema ou e-mail de companheiras para marcar a consulta para o seu companheiro, né? Para o seu marido ou para o seu namorado.
Então, isso é um valor que os homens precisam também incorporar como um valor que também é masculino. Eles aprenderem, se permitirem se cuidar. Olha que bonito. Eu posso fazer minha comida, eu posso arrumar minha casa, eu posso arrumar minha roupa, eu posso ligar para um médico, para um terapeuta, eu posso trocar a fralda do meu filho, da minha filha, sem que isso de forma alguma diminua a minha masculinidade. É um valor que eu agrego como um processo de amadurecimento. E isso que a gente procura nesses trabalhos. Trabalhar essa questão da maturidade masculina, que ainda tem muito chão para percorrer. Mas pelo menos já tem gente, né, já tem profissionais abertos a isso também, para receber esses homens do jeito que eles chegam, né, fragilizados, né, muitas das vezes bloqueados também na sua emoção, mas também abertos a se cuidar, olhar mais para si também, né? Você atende onde, né? É Tijuca, né? Na Tijuca, sim. Do que eu mando de homem pro Alexandre, a gente não está entendendo, né? Lógico que no caso, né, de cartomante é mais mulher que me procura, mas quando eu vejo, até nas próprias cartas, um homem que dá, procura Alexandre, aí eu dou normalmente o teu e-mail, o teu site, que depois, gente, eu vou colocar aqui para os homens que estejam interessados num trabalho que eu conheço o Alexandre já tem um tempinho, o trabalho é respeitoso, né? Eu acho que você, além de acolher, tem uma coisa do respeito ali. Sim, isso é fundamental, né? Para que esses homens que te procurem saberem o que eles vão encontrar. Sim, não é um espaço para a gente falar de futebol, não, é claro, um intervalo e tal, mas o objetivo principal é a gente ter esse acolhimento, porque já tem essa dificuldade, né? Já existe uma resistência natural dos homens de se abrirem para buscar ajuda. Então é fundamental que a gente receba em todo momento sem nenhum tipo de olhar de julgamento, né? Porque quando o homem já se sente julgado, ele exatamente, aquela retração que já né, mais comum, ela tende, é claro, a ser potencializada. Então, acho que isso é importante, sim, haver um acolhimento sem julgamento. Eu acho que o trabalho em grupo ele proporciona isso, porque quando um traz uma dificuldade, o outro escuta aquilo e fala, puxa vida, que bom, né, que ele está podendo falar isso, porque eu não sei se eu teria coragem de falar isso, mas se ele está falando, por que eu não posso falar? Então esse ambiente de confiança que vai sendo criado vai ajudando a ter as trocas e o que acontece é isso, né? Um aprende com o outro. Né? O crescimento se dá nesse processo, né? Não tem ali num curso, né? Ninguém ali vai estar ensinando, dando aula sobre masculinidade, não existe isso. Né? O que existe é o crescimento mútuo, né? Com as trocas, com as partilhas, com as atividades que a gente vai trocando, então isso vai ajudando a repensar as nossas dificuldades, as nossas questões que a gente muitas vezes não abre para ninguém. Que é muito solitário, né? Eu acho que o sofrimento é muito maior também, né? E é por isso que as estatísticas falam muito, né? Disso, né? Homens que morrem 8 anos mais cedo que as mulheres, né? Sofrem muito mais de problemas cardíacos, são muito mais propensos à violência, ao uso de álcool, de drogas. Isso tem tudo a ver com esse mundo solitário. Repressor, né? Também. Sim. E se guardar, né? Se fechar no próprio mundo. E, claro, aquilo ali está causando aquelas consequências que a gente vê que não são agradáveis para ninguém. E uma bola de neve dentro da pessoa, imagina, um dia tem que estourar isso também, né? Com certeza, aparece mesmo, né? Eu queria te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado. Né? Porque tem sido pioneiro, né? E esses homens precisam ser ouvidos, sim. Né? Ser ouvidos, qual é a dificuldade dele, o que foi que ele aprendeu como valores, o que ele está ali, né? E muitas das vezes o pedido de socorro é silencioso, né? Sim. Ele não consegue nem externar um pedido de socorro. Muitas vezes o pedido de socorro já vem quando realmente está no fundo do poço, né? Quando a coisa já está gritando. E por quê, né? Porque esperar esse momento, né? Se a gente pode, né, prevenir, para evitar de chegar a esse ponto, né, de fundo do poço, né? Então o Alexandre está aí com esse trabalho, gente, vocês podem procurar, vou deixar aqui o site do Alexandre, fiquem à vontade todos os homens, mas ele também atende adulto, ele também atende mulher, tá, gente? Não é uma coisa aqui, mas não, só atendo homem, não. O Alexandre faz um trabalho maravilhoso, também com mulheres também, tá? Mas parabéns pelo teu trabalho, super obrigada. Obrigado, parabéns pelo seu também.
tô adorando. Descobri escritora, gente, tô amando essa vida de escritora. Boa. Tá bom? Então, ó, gente, obrigada, vocês podem compartilhar. Aqui espero outras oportunidades de poder conversar com o Alexandre também sobre essa questão masculina, que é bem bacana, tá? Então, beijos, até o próximo vídeo, tá? Obrigada, tchau, Alexandre.